Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e nesta videoaula nós vamos realizar uma pequena introdução sobre lógica de programação. Só que será uma videoaula um pouco diferente. Ao invés da gente começar com a teoria primeiro, vocês aprenderem os códigos de programação, como é que se pensa a lógica de programação, nós já vamos diretamente para a prática. Então, nesta videoaula, o que eu pretendo mostrar para vocês? Como é que se desenvolve um programa? Como é que o computador pensa logicamente e como é que a gente deveria, seguindo esse raciocínio lógico, criar um programa de maneira divertida. Para isso, o que nós vamos utilizar? Nós vamos entrar no site code.org, é um site muito bom para quem gosta de aprender sobre ciência da computação, quem gostaria de aprender sobre como programar, como desenvolver programas, né? Para quem está começando a aprender, é um site bem legal. Lá nesse site existe um desafio que foi desenvolvido chamado Labirinto Clássico. Ele é basicamente, para quem não conhece, ele é basicamente aquele joguinho do Angry Birds, onde a gente tem o estilingue e aí a gente tem que mirar o passarinho e acertar o porquinho do outro lado, né? Só que ele funciona baseado nesse jogo, então conforme você vai jogando ele, você vai desenvolvendo o raciocínio lógico. Então ficou uma maneira bem divertida, bem interessante de se aprender a linguagem de programação, se aprender lógica de programação. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês vão poder acessar lá na descrição do vídeo, é studio.code.org/HOC/1. É o desafio do labirinto clássico. Quem quiser também pode entrar diretamente lá no site code.org, é só digitar isso no navegador e lá no site procurar por labirinto clássico. Lá existem vários desafios que vão ensinar você a desenvolver o raciocínio lógico, a começar a aprender a programar, começar a desenvolver a ideia de linguagem de programação, né? Começar a entender como funciona um computador, a ideia de passo a passo, aquela ideia de criar um algoritmo, né? Como eu faço um algoritmo para trocar uma lâmpada? Quais são os passos que eu faço, né? Primeiro eu vou lá no interruptor, acendo, ligo o interruptor e vejo se a lâmpada está queimada mesmo. Depois verifiquei que a lâmpada está queimada, aí eu coloco uma escada embaixo da lâmpada. Aí eu subo na escada e assim por diante. Essa é a ideia clássica é como a gente começa a aprender lógica de programação, fazendo algoritmos dessa maneira, né? A gente vai e escreve no papel algoritmos em português mesmo. Só que nessa videoaula nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer por meio do joguinho aqui, presente lá, por meio do desafio, labirinto clássico, presente no code.org. Tá joia? Muito bem, pessoal. Então eu entrei aqui naquele link, ó, vocês podem visualizar aqui no meu navegador, é studio.code.org/HOC/1. Assim que você entra diretamente nesse site, ele já cai naquele desafio labirinto clássico. Porém, antes disso, ele apresenta para você, você pode ver um vídeo aqui na tela, né? Esse vídeo está disponível no YouTube, você pode ver por aqui também. Ele apresenta um vídeo em que algumas celebridades falam que gostaram de aprender a programar para computador, né? Gostaram de desenvolver essa técnica, esse raciocínio lógico. Vocês vão encontrar aí no vídeo o Bill Gates falando, o dono do Facebook também falando, né? O Bill Gates, dono da Microsoft, e alguns atores famosos também estão nesse vídeo. Então, depois eu sugiro que vocês vejam, o vídeo está legendado, tá? Eles vão falando em inglês e vai aparecer a legenda embaixo.
Então, quem se interessar, eu acho legal, eu sugiro que veja o vídeo para ter uma ideia da opinião, do que eles falam, o que ajudou eles, né, quando eles começaram a aprender a programar para computadores. Muito bem, no nosso caso aqui, como se trata de uma videoaula, eu vou fechar o vídeo, o link está disponível para vocês podem ver a hora que vocês quiserem, mas eu vou fechar e vou explicar para vocês como funciona o desafio. Bom, neste canto superior esquerdo aqui, eu vou aproximar para vocês visualizarem, no canto esquerdo nós vemos o joguinho em si, né? Então nós temos aqui o passarinho e nós temos o porquinho aqui, que para quem lembra do jogo, para quem conhece, né? Os porquinhos comem os ovos dos pássaros, aí eles ficam irritados, eles querem se vingar dos porquinhos, né? Então essa é a ideia do joguinho. Então neste canto a gente vê o jogo em si, e aí aqui na parte inferior do vídeo, nessa parte inferior do lado esquerdo, nós temos aqui na parte inferior o vídeo que eu mostrei para vocês, que apareceu antes. Se vocês quiserem ver novamente o vídeo, é só clicar aqui com a opinião das pessoas. Aí nós temos, aqui na parte de cima, ele mostra o nome do jogo, o nome do desafio, que é Labirinto Clássico. E aí você está na fase 1 do Labirinto Clássico, tá? Se você seguir todas as fases aqui, resolvendo os desafios, você vai seguir até na 20. E no final, neste último desafio, quando você conclui ele te dá um certificado também. Aparece um certificado bem legal na tela, mostrando que você conseguiu fazer o desafio até o final. Então, eu sugiro aí que vocês tentem fazer até o final. Se não conseguir, tudo bem, não tem problema. Mas é bem interessante para vocês desenvolverem a lógica de programação. Para quem quer começar a aprender como funciona a programação para computadores, né? Já de uma maneira prática. Então, se você for persistente, seguir até o final, vai ser bem interessante para você. E além do mais, você ganha o certificado aí, tá bom? Aqui nessa parte direita, no canto direito, você pode fazer o seu cadastro, e aí você vai ter no seu cadastro todos os certificados aqui em iniciar sessão, né? Você tem vários desafios nesse site, code.org. Esse é o desafio, um dos mais básicos, um dos que eu gosto de indicar para quem está começando a aprender, né? Então, se você quer fazer vários desafios, coloca aqui iniciar a sessão, faz o seu cadastro, coloca seu e-mail, cria uma senha, e aí seus certificados e todos os desafios que você for fazendo vão ficar gravados aí para você, tá joia? Bom, muito bem. Continuando aqui, vai ter sempre o passarinho aqui dando uma instrução, né? O que ele quer que a gente faça. Então, nesse caso aqui, ó, nessa parte de instruções, o que ele está dizendo, né? Um português de Portugal, ele está pedindo ajuda, né? A apanhar o porquinho malvado. Aí ele fala, empilhe alguns blocos, mover para frente e depois clique em executar para me ajudares a chegar até ele. Então, o que ele quer? Simplesmente, a gente vendo o joguinho aqui no canto, o passarinho está aqui, a gente tem que fazer ele andar 1, 2 passos, e aí ele vai pegar o porquinho, ele vai cair em cima do porquinho e vai se vingar dele, né? Então, a ideia é utilizar esses blocos aqui, né? A ideia aqui é utilizar blocos de programação, que a gente chama, para a gente conseguir obter o resultado. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu dei um exemplo de um algoritmo de como trocar a lâmpada? Como a gente obtém êxito com um determinado algoritmo, né? No caso, obtém êxito se no começo a gente ligou o interruptor, a lâmpada não acendeu, a gente vai criar um algoritmo passo a passo para que no final, após a troca, quando a gente apertar o interruptor, a lâmpada tem que acender. Assim a gente obtém êxito com o algoritmo. Da mesma forma, a gente traz essa ideia para a lógica de programação.
ou para a linguagem de programação. Então, como eu vou obter êxito nesse algoritmo aqui? Eu obtenho êxito fazendo com que o passarinho chegue até o porquinho aqui, que é o que ele está pedindo aqui para a gente. Como a gente vai fazer isso? Quais blocos de programação nós vamos usar nesse caso aqui, ó? Primeiro, nós vamos entender a área de programação, a área em que a gente coloca os bloquinhos. É essa área aqui onde eu estou mostrando para vocês. Vocês podem observar aqui, ó, que está escrito área de trabalho. E nesta área de trabalho nós temos 2 de um total de 3 blocos que são necessários para que o algoritmo tenha êxito. Então nós já temos o primeiro bloco, que é quando executar. O que significa isso? Todo algoritmo começa assim, quando executar, ou seja, um programa, quando ele for iniciado, quando ele começar. Quando executar, o que o passarinho deve fazer? Ele deve avançar uma casa. Então, nós temos 2 blocos de programação. Eu posso até tirar esse bloco de programação daqui, né? Então, eu vou aumentar a tela aqui para vocês verem. Ó. Eu tiro o bloco de programação. Se eu clicar nele e arrastar para a lixeirinha aqui, eu tiro ele. Agora, nós temos aqui, ó, nós podemos ver que na nossa área de trabalho, onde nós podemos chamar também de área de programação, onde nós vamos programar, nós temos apenas um bloco de um total de 3 que são necessários para se obter êxito nesse algoritmo, ou seja, fazer o passarinho chegar até o porquinho. Então, o primeiro bloco, ele sempre vai iniciar assim, quando o programa for executado. O que vai acontecer? Nós temos que colocar uma ação para o passarinho. Qual é a ação? Eu clico no avance e coloco ele aqui embaixo. Então, eu adicionei mais um código. Observe, nós temos 2 blocos. E aí, então, se o passarinho avançar uma vez, ele chega até aqui. Já vamos obter êxito no nosso algoritmo? Ainda não. O passarinho vai ter que andar mais uma vez. Então, o que você tem que fazer? Novamente, clique sobre esse bloco aqui e coloque avançar novamente. O que ele faz? Então, ele vai avançar uma vez, aí ele vem para esse quadradinho aqui. Aí ele volta aqui e verifica qual a próxima ação que ele tem que fazer. A próxima ação é avance novamente. Aí, quando ele avançar, ele vai cair sobre o porquinho. Vamos ver, vamos executar o programa para ver, vamos ver se o nosso algoritmo vai ter um êxito, vai ter um resultado satisfatório. Então, nós temos 3 blocos aqui. Quando executar, avance e avance. Vamos observar o que vai acontecer. Eu vou clicar sobre esse botão executar e eu quero que vocês observem a ação do passarinho aqui, ó. Então, clico em executar. O que acontece? O passarinho avança 2 vezes, ele comemora e aí ele conseguiu, você conseguiu passar, você completou o desafio 1. Parabéns! Então, esse era o objetivo. Como se obteve êxito com esse algoritmo? Fazendo o passarinho chegar até o porquinho. Tá joia? Nós poderíamos ter errado também, né? Se a gente tivesse feito o passarinho virar à direita, a gente iria errar, né? Nós podemos jogar novamente ou ir para o próximo desafio. Eu vou jogar novamente e vou cometer um erro aqui para vocês verem o que acontece. Vou clicar jogar novamente, aí eu vou tirar esse avance, vou voltar ele para a lixeira e vou recomeçar o jogo aqui, ó. Vou recomeçar. Vim aqui no botão recomeçar, iniciamos o passarinho de volta lá, o porquinho aqui. Olha só. Vamos fazer o seguinte, quando executar, o passarinho vai avançar uma vez e ele vai virar para a direita. Vamos ver o que acontece quando ele virar para a direita. Depois que ele virar para a direita, eu vou querer que ele avance de novo. Será que vai dar certo? Observe, o passarinho está aqui. Se ele avançar uma vez, ele vai ficar com o rostinho virado para a direita. Quando ele virar para a direita, o que será que vai acontecer? Ele vai tentar avançar novamente. Vamos ver o que acontece? Então, eu vou clicar em executar para ver o que vai acontecer. Primeira coisa, ele avançou 1, virou para a direita e tentou avançar. Observe,
ele está bravo, ele não conseguiu. Por quê? Porque nós viramos ele antes de avançar. E aí ele fala aqui, ó, continue programando, algo ainda não está correto. Aí você pode corrigir seu código. Então, veja que interessante, pessoal. Cometer erros, você vai cometer, não se preocupe com isso. O importante é que você persista e tenta corrigir. Então, eu vou tirar esse avance daqui, clicar sobre ele e trazer aqui, e vou tirar esse virar para a direita. E vou colocar aqui também, que ele está errado. Novamente, vou clicar em recomeçar. Então, o que eu tenho que fazer? O primeiro avanço está correto, ele simplesmente tem que avançar novamente. Ó. Clico e arrasto ele aqui. E agora vamos executar para ver o que acontece? Clique em executar, ele vai avançar uma vez e vai avançar de novo. Pronto, conseguiu. Agora sim obtivemos êxito na construção do nosso programa. Então ele mostra, parabéns, você completou o desafio 1. Quando colocarmos em continuar, vamos para o desafio 2. Então clique em continuar. Observe aqui na parte de cima que já estamos no desafio 2. Agora, qual é o desafio? Veja que o passarinho já está virado em direção ao porquinho, porém ele tem que andar 1 quadradinho, 2, 3 quadradinhos. Então aqui, ó, quando executar, nós temos que simplesmente avançar. De novo, novamente, né, para reforçar, não vamos virar o passarinho, então vamos apenas avançar. Então clica aqui, mais uma vez, são 3 vezes que ele vai precisar avançar. E vamos clicar em executar para ver o que acontece. Então ele avança 1, avança 2, avança 3 e obteve êxito novamente, né? Conseguiu realizar o objetivo dele. Vamos continuar para ir para o desafio 3. No desafio 3, nós já temos um desafio um pouquinho mais complexo, né? Veja, o passarinho está virado para essa direção. Então, ele vai ter que andar 1 quadradinho, depois ele já pode virar. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o avanço está correto. Quando começar, ele tem que avançar 1 quadradinho. Mas e aí? O que tem que acontecer depois que ele avançar? Ele tem que virar para a direita, pessoal? Para você saber para onde ele vai olhar quando ele virar para a direita, siga a setinha, observe para onde a setinha está apontando. Então, se a setinha começa num ponto e vai para baixo, ó, e volta para cima. Então, significa que se você quer fazer com que ele vire para a direita, virar para baixo, né, quer que ele olhe para baixo, você vai usar esse bloco aqui, esse bloco de código. Mas observe, nós temos que avançar uma e avançar mais uma vez, só para depois ele virar para a direita. Vamos ver o que acontece? Olha só, eu vou avançar 2 vezes e depois eu vou virar para a direita. Vamos ver o que acontece? Eu vou clicar em executar. Observe. Ele avança uma vez, avança de novo e virou para a direita. Porém, o meu código ainda não está concluído. Não adianta só ele virar para a direita. Nós temos que concluir o código. Até aqui está correto. Olha só, ele avançou uma quadra, 2 quadras e virou para a direita. O que ele precisa fazer agora? Ele precisa avançar novamente. Então, clico nesse quadradinho e coloco aqui. Tá? Então, ele avança 2 vezes, vira para a direita e avança de novo. Vamos recomeçar para ver o que acontece? Nós podemos também utilizar este botão aqui, tá bom? Só que este botão ele volta lá no desafio 1. Então, vou fechar aqui, não é isso que eu quero. Vou recomeçar aqui. E aí, o meu código já está pronto. Agora, já fizemos certo. Ó, avança uma vez, que é esse avanço. Depois, avança de novo, que é este avanço aqui. Aí, ele vai virar para a direita, que vai olhar para baixo aqui e vai avançar. Vamos ver o que acontece? Clica em avançar, executar. E aí, obtivemos êxito no nosso algoritmo. Pessoal, então deixo aqui o desafio para vocês. Fizemos até o desafio 3, ele está concluído.
Agora, o que eu deixo como desafio para vocês é concluírem este labirinto clássico. Então, você vai colocar em continuar e vai concluir por conta própria agora, tá bom? Vocês vão verificar que ao longo dos desafios vão aparecer obstáculos. Por exemplo, aqui tem uma bomba, então você não pode virar para cá primeiro para depois andar, né? Primeiro você tem que andar, depois vira para cá, anda, depois vira para cá e anda de novo. Então, cada desafio vai aumentando a dificuldade do joguinho, né? Para fazer com que você desenvolva o raciocínio lógico, tá joia? Então, eu espero que você tenha gostado desse desafio, que se você está começando a aprender programação, utilize bem esse site, que ele é bem interessante. Então, tente fazer o desafio, depois você me conte até onde você chegou, tá joia? Eu sou o professor Josemar, fiquem bem, até a próxima aula.